Olá, boa noite, tudo bem com você? Estamos aqui, como prometido, com você no curso do Apocalipse. Que Deus tenha abençoado o seu dia, que você esteja aí descansando e agora aprendendo um pouco mais desse curso maravilhoso que é a Palavra de Deus. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Não esquece de comentar aí de onde você está falando, tá bom? Para você estar conosco, entrando no sorteio, né, meu bem? Isso, você vai participar do sorteio dos brindes e também no final do mês, né? Deus abençoe você. Agora nós iremos ouvir aquele louvor que nós ouvimos todo dia e em seguida nós explicaremos melhor para você, tá joia? E vamos cantar junto também. Cantem aí conosco para que você fique feliz e alegre, tá bom? Estamos felizes porque vocês estão compartilhando aí pelo YouTube Cícero Bezerra da Silva também e no Facebook. Obrigado. Cantem conosco. Vou colocar aqui a letra para você cantar conosco. O mundo corre em busca de sucesso e a vida em tanta guerra se desfaz. O homem sonha as glórias do progresso, mas anda velozmente para Deus concede a glória verdadeira, só nele a vida tem real valor. É Ele quem promete um mundo novo, sem medo, sem tristeza, sem amor. A vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair no mundo, estou em paz. Confia nele, mas ele fará. Deixe o sucesso verdadeiro está no mundo, mas em Deus confiar. A vida passa e tudo que ela traz. Não temos futuro, mas tenho Deus comigo. Pode cair no mundo, estou em paz. Cristão grande vencedor, Ele é o nosso general, Ele é o nosso Salvador. A glória, essa terra é passageira, a vida passa.
Amém. Boa noite para você, você aí do outro lado, que coisa boa. Seja bem-vindo aí, já chegar, a Quitéria, a Valdívia, a Flávia lá do Rio de Janeiro, Quitéria também lá do Rio de Janeiro. Coloque o local que você está assistindo aí, Quitéria. Que Deus abençoe vocês, meus queridos. Como é bom estudar a palavra de Deus. O tema de hoje é especial demais, é muito bom. Quero mandar um abraço para meu vizinho aqui, seu Inácio. Ele está assistindo também conosco. Um abraço para ele. Um abraço pessoal de Paraty, de todos aqui da cidade de Anchieta e também lá do Rio de Janeiro. As pessoas estão assistindo lá, de Pernambuco, da Bahia. Todos vocês, tá bom? Nós iremos fazer o sorteio das pessoas que participaram na terça-feira. Lembra que na quarta nós não temos live? Agora, hoje, nós estamos fazendo o sorteio de quem participou na terça. Hoje, você comenta aqui, aí amanhã nós faremos o sorteio de vocês, tá bom? Vamos lá, olha só, tá aqui na minha mão um potinho, ó, os nomes aqui, ó, os nomes tudinho aqui caindo. Vamos ver o que vai ficar na minha mão. Veja aqui, meu bem, ó, quem será? Quem será? Balançando, mais um. Vamos ver. Isso, vamos lá. Maria Tereza. Essa comentou lá no YouTube, ó. Alguém lá do YouTube ganhou. Quem é Maria Tereza? Vamos entrar em contato com ela. Vamos ver. Tem muita gente que a gente não conhece, mas a gente entra em contato, né? Entra em contato com a pessoa através das redes sociais. Outra agora. Vamos lá. Próximo. Quem é, meu bem? Flaviana Costa, Rio de Janeiro. Flaviana Costa, ela tá aí, ó. Ganhou um brinde, Flaviana Costa. Deus abençoe a todos, que Deus continue abençoando. Todos vocês estão comentando hoje, participarão do sorteio da manhã, tá? E também tem o sorteio da Airfryer que eu coloquei aí. Todos que aparece o nome aqui, cada dia que você coloca seu nome aqui, você tem o direito de um nome lá no sorteio, tá bom? É como você ganhasse um cupomzinho todos os dias, viu? No final, né? No final você vai participar, tá bom? Se você conseguir ficar os 18 dias, 18 nomes seu que a gente vai colocar lá, tá joia? Vamos fazer assim com vocês, vamos colocar bastante nome lá para você ter a chance de ganhar um dos brindes, tá bom? Então, agora nós iremos orar, tá bom? Vamos orar? Pai amado, em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por Tua graça, por este dia que passou e agora estamos juntos aqui com nossos irmãos e amigos, através do Facebook e do YouTube, Senhor. Que o Senhor nos ajude a entender a Tua palavra. Abençoa aqueles que estão assistindo ao vivo agora e os que irão assistir depois. Eu Te peço que Teu Espírito Santo venha ser o nosso professor e possa nos usar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, um abraço para vocês aí. Vão compartilhando, chamando os amigos. Jorginho já está por aí. Olha só, o assunto hoje é muito especial. Gente, Apocalipse, vocês estão percebendo como é importante estudar Apocalipse, que não é aquele livro que vem fazendo medo, trazendo medo para as pessoas, não é aquela guerra que o pessoal pensa que é. Vocês perceberam como é o trono de Deus, é de graça e de misericórdia. Então, hoje nós iremos estudar sobre os 7 selos. Nós estudamos a outra, foi sobre as 7 igrejas, agora os 7 selos. Deus no trono também. Agora nós iremos ler Apocalipse, capítulo 5, verso 1. Capítulo 5, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Imagina isso, João viu na mão de Deus, na mão daquele que estava sentado no trono, o livro, e ele era selado, né? Fechado. Então aí ele viu o livro selado, o selo. Olha só, você vê essa imagem de um selo atual agora. Olha só,
As pessoas antes usavam bastante, né, era esse selo nas correspondências. Hoje não se usa tanto como usava, mas ainda é usado os selos, né? É o selo de identificação de uma correspondência. E na época de João, como eram os selos? Aí, olha só, o Apocalipse apresenta um misterioso livro fechado com 7 selos. Olha só os 7 selos como era antigamente aqui, tá vendo? O livro quer dizer também rolo, pode ser falado rolo ou livro, né? E o selo serve para quê? Para proteger, né? Só quem foi endereçado e quem fez a carta que pode tirar o selo, abrir o selo, né? Essa é proteção. Olha só. Então, olha o que foi que o anjo perguntou. E vi também um anjo, João está contando, né? Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Olha só, então, quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Veja que pergunta. Olha, João, continua. Ninguém era digno. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Meu bem, imagina, João sabia que tinha algo muito importante ali naquele livro. Aquilo ali era a história da humanidade, a história do povo de Deus, a história da humanidade. E agora o anjo pergunta para João, fala em alta voz, quem é digno de abrir o livro? E aí o texto diz: ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo da terra podia abrir o livro. Já pensou, Cláudia Queiroz? Nem no céu tinha uma pessoa digna de abrir esse livro. E esse livro era muito importante, Jorge. Era muito importante, Dinha, porque João até chorou. Adriana, seja bem-vinda. Todos vocês sejam bem-vindos. João chorava porque não tinha quem abrisse o livro. Já imaginou, Cláudia? Cláudia Queiroz. Já imaginou, Gisleide Marcel? Você já imaginou? João viu que era tão importante esse livro que ele chorou e ali não tinha se encontrado alguém que pudesse abrir. Mas olha só, a palavra de Deus é muito linda, Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, verso 5 diz: todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Amém. Amém. Quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi? Escreve aí, escreve. Veja aí, escreve aí quem é o leão da tribo de Judá. Isso mesmo, quem entregou, quem falou que é Jesus, acertou. Então, olha só. Apocalipse capítulo 5, do 7 ao 9 diz assim: veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Quem que veio? O leão da tribo de Judá? Isso. Jesus, né? E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Louvado seja Jesus. Então Jesus veio e pegou o livro e abriu o livro. Vocês prestem atenção aqui nesses 4 seres viventes. Lembra que eles estavam dando honra e glória porque Deus era o Criador, foi o Deus Criador. Aqui ele está dando honra e glória a Jesus, que ele é o nosso Redentor. Ele nos criou e nos salvou. Ele nos redimiu. Ele é nosso Redentor e Salvador. Aleluia! Amém. Então, Jesus é o leão da tribo de Judá, porque um dia ele foi cordeiro.
Ele foi cordeiro, deu a vida por mim e por você, e hoje ele é leão da tribo de Judá. Jesus, o cordeiro, abre o livro selado. Amém? Amém. Aleluia! Então, Jesus abrindo o livro selado, e o primeiro selo que aparece aqui é o selo, aparece o cavalo branco. Pode ler aí, meu bem. Esses cavaleiros do Apocalipse, eles têm um monte de filme, né? Mas olha, hoje você vai descobrir o verdadeiro significado dos cavaleiros do Apocalipse. Olha, a Bíblia mesmo se explica, tá? Apocalipse capítulo 6, verso 2, você pode conferir na sua Bíblia, que diz assim: Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém. Olha só, vocês percebem que o número 7 vem se repetindo várias vezes. Você vê lá as 7 igrejas, agora os 7 selos. Depois nós vamos estudar as 7 trombetas. E assim tem séries do número 7 sempre. Então você vê aí um cavalo branco. Você lembra de quê quando vê um cavalo branco? O que é que você lembra? Pureza, não é isso? Então, olha só, essa foi a primeira igreja, né? Esses 7 selos vai referente também, continua explicando as 7 igrejas. O que lá nas 7 igrejas não apareceu, aparece mais aqui, completando agora nesses 7 períodos. Lembra que as 7 igrejas é os 7 períodos das igrejas do Senhor, período cristão. Então, essa é a primeira igreja, Éfeso. Essa igreja era uma igreja pura, uma igreja vitoriosa, né? Ela teve cerca de 6 milhões de pessoas convertidas. Ela era uma igreja pura e fiel à Bíblia. Ela obedecia tudo que Jesus tinha falado, tudo que Jesus te ensinou. Então, o cavalo branco significa pureza. Olha que interessante, presta bem atenção. Sem dinheiro, os crentes derrotavam o poderio das riquezas ao seu redor. Sem escolas, eles confundiam os letrados rabis. Sem poder político ou social, mostraram-se mais fortes do que o sinédrio. Não tendo um sacerdócio, desafiavam os sacerdotes e o templo. Sem um soldado sequer, eram mais poderosos que as legiões romanas, e foi assim que eles fincaram a cruz acima da águia romana, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Isso era uma igreja vitoriosa. Eles não temiam, eles matando os cristãos e aparecendo mais. Eles lutavam, não tinham medo nem da morte. E nós vemos aí essa igreja pura, essa igreja poderosa, do ano 31, que foi na morte de Jesus, até o ano 100, a morte de João, quando nós estudamos anteriormente. Agora o segundo selo, cavalo vermelho. Quando você vê a cor vermelha, lembra do quê? Um cavalo vermelho com um cavaleiro com espada na mão. Lembra sangue, né? Vamos ler e depois eu explico para vocês. Capítulo 6, verso 4 diz: E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Olha só. Então, você vê aí que o segundo selo é aberto e você vê aí que foi um tempo muito difícil, um tempo de perseguição, o tempo dos Césares. Os Césares começaram a fazer decreto e foi um tempo muito difícil. Foram aqueles 10 anos, né, que foram falados de perseguição aos cristãos. Derramamento de sangue, foi morto muita gente, os mártires aí morriam por amor a Jesus. E nesse tempo da igreja estava uma discórdia, discussão, controvérsia. Foi uma luta esse tempo, muito difícil. Esse segundo cavaleiro, esse tempo do cavalo vermelho. Do ano 100 ao ano 313. Do ano 100 a 313. Muita perseguição, muito sangue de cristãos derramado. Isso mesmo. Olha só, muitos gregos, romanos e gentios começaram a entrar na igreja.
sem ter abandonado seus velhos costumes, pagãos e as doutrinas, né? E começaram a contaminar a pureza da doutrina que se mantivera durante o primeiro século. Então, o que acontece no ano 313? Constantino, ele se converte e aí ele começa a colocar o cristianismo como a igreja do império, a igreja oficial do império. Então, o que acontece? Aí o paganismo começa a entrar dentro da igreja que era pura, os apóstolos já tinham morrido e ele começou a misturar a política ali com o cristianismo, né? E aí corrompeu a igreja. Isso mesmo. Então, olha só, agora nós iremos para o próximo selo. Cavalo o quê? Preto. Vamos ler Apocalipse 6, versos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Uau! O que significa isso? Então, olha, nós vimos aí, quando você olha para o cavalo branco, que era pureza, aí você olha agora para o cavalo preto, quer dizer o quê? Corrupção da fé. Se lá era uma igreja pura, aqui começou, né, mais ainda se corromper a fé. Ali, depois das perseguições, os bispos de Roma começaram a dominar. Ali eles começaram a perseguir os outros cristãos que seguiam a Bíblia. A época de fome espiritual. Por que fome espiritual? Porque eles proibiam as pessoas lerem a Bíblia. Eles não deixavam as pessoas lerem a Bíblia. Por isso tinha fome espiritual. Foi um período muito difícil, um período de escuridão para a igreja, para o povo que queria servir a Deus. Foi muita luta. O poder, né, dos bispos entrava ali e queria que eles aceitassem os ensinos dele que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Isso foi do ano 313 ao ano 538 da história. Você pode procurar aí estudar sobre isso na história, que tem tudo isso relatado. É isso mesmo. E esse terceiro selo também acontece ali, ó, o Edito de Milão, decreto para adoração no domingo, porque antes os cristãos guardavam o dia de sábado. Mas aí Constantino resolveu colocar o dia de domingo. Domingo nem era domingo na Bíblia, né? É o primeiro dia da semana. Mas devido a Constantino ser adorador de Apolo, ou Deus Sol, ele coloca ali o domingo, que é o dia do Deus dele, coloca como para ser também o dia do Senhor, adoração a Deus no dia de domingo. Sunday, dia do sol. Dia do sol. Então, esse decreto aí para adoração no domingo também aconteceu o Concílio de Laodiceia, que firmou em 364, né, o que Constantino tinha dito. No ano 370 começa a se cultuar os santos até essa data, 370 anos depois da ressurreição, que começaram a cultuar os santos. E no ano 400 iniciou ali a oração pelos mortos. A Bíblia fala que quem morre não vai nem para o céu nem para o inferno, fica dormindo no pó da terra, né? Isso, e eles começaram ali a cultuar os mortos. E também no ano 530 aparece o dogma do purgatório, que as pessoas morrem, os que são melhorzinhos vão para o purgatório, não vão direto para o inferno, para poder pagar os pecados e depois ir para o céu, não é isso? Esses são as heresias que foram entrando dentro da igreja, que era pura e santa, coisas do paganismo que Deus não ensinou, na Bíblia não existe nenhuma coisa que dê razão para isso. Por isso, o símbolo do cavalo preto, o cavalo escuro, foi um período de escuridão. Trevas, né? De trevas nessa época do cavalo preto. Agora nós iremos para a abertura do quarto selo. Isso mesmo.
Olha, tudo isso Deus revelou antes de acontecer. Revelou lá para João, né? Olha como Deus é maravilhoso. E agora o quarto selo está no capítulo 6, verso 8, diz assim: olheis, e eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra. O que significa este cavaleiro? Então, esse aqui foi um período muito difícil ainda da igreja. Foi um período que o povo de Deus foi uma degradação muito grande da fé. Foi terrível aqui, começou a degradação total. Olha só, perseguição aos que seguiam a Bíblia, começaram a seguir, prender e matar aos que obedeciam a Deus segundo a palavra de Deus. Eles queriam destruir a palavra de Deus, mas muitos se tornaram mártires, muitos ficaram firmes mesmo através da dificuldade. Esse período durou de 538 a 1517, olha só. Então foi um período muito escuro, esse período do quarto selo. Agora nós vemos aqui algumas coisas, olha, que foram entrando, né, nesse período. Na igreja. Em 998 depois de Cristo se instituiu o Dia dos Mortos. Também foi instituída a Santa Inquisição. A Santa Inquisição matou mais pessoas do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Só para nós termos uma ideia. Começou então no ano 1190 a venda das indulgências. Vamos comprar um lugarzinho lá no céu? Então, as indulgências foram mais ou menos isso, né? Alguém morria, o bispo ia lá e dizia: olha, se você pagar tanto, a gente deixa o seu parente ir lá e ter um localzinho no céu, né? Perdão era vendido também. Então, no ano 1216 foi instituída a confissão auricular. 1229 foi proibida a leitura da Bíblia sob pena de morte. E no ano 1563, no Concílio de Trento, a tradição foi colocada acima da Bíblia, tanto que a Igreja Romana, ela coloca a tradição acima da Bíblia. Para vocês verem esse quarto selo, esse período do cavalo amarelo, como foi terrível. Então, aqui os homens quiseram colocar o entendimento deles acima da palavra de Deus. Vocês percebem isso? Olha só, como confessou o que é essa confissão auricular? É você chegar diante do homem. Eu vou até puxar aqui para mim, preste atenção, olha só. Você chega diante de um homem e confessa seus pecados. Isso começou nesse ano aí, em 1216. Disso para trás não existia. Inventaram isso dessa data para frente, 1216 anos depois da morte de Cristo, inventaram isso, que você podia contar seus pecados a um homem e ele perdoar seus pecados. Só existe um que perdoa os pecados. Só Jesus Cristo é quem perdoa os pecados. Só Deus Pai é quem perdoa. O Espírito Santo, só Deus, a Trindade, só eles que podem perdoar pecado. Mas ser humano nenhum. Então você deve confessar a Deus. E se você fez algo a alguém, se não for uma coisa que vai causar alguma tragédia, você deve confessar à pessoa que você fez o dano. Então, não confesse seus pecados a homem nenhum, confesse a Deus. Isso foi do período amarelo, desse período de escuridão terrível. Então, vamos agora abrir o quê? O quinto selo. Agora, quando o quinto selo é aberto, no capítulo 6, verso 9, diz assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Olha só. E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Que é isso, almas debaixo do altar, hein? Deus usa uma linguagem, né, que tinha almas lá embaixo mesmo.
Deus usa a linguagem que ele usou quando falou com Caim. Quando ele disse para Caim assim, ó, cadê o teu irmão? Lá em Gênesis 4, né? E diz assim, olha, eu não sou tutor do meu irmão, não sou babá do meu irmão. E disse, por que você fez? O sangue de Abel clama da terra a mim. O sangue estava gritando, clamando? Isso quer dizer que exigia o que de Deus? Justiça. Justiça. Do mesmo jeito é usada aqui a mesma forma de falar. E tinha as almas lá embaixo do altar clamando, até quando? João vê as almas dos santos mártires do altar, requisitando a Deus a vingança pelo seu sangue derramado. Também o sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático perante o Senhor que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Esse era o altar, né, que está escrito lá em Levítico 4:7. Isso mesmo. E no altar de bronze do santuário se oferecia o sacrifício de animais. O sacrifício era queimado e o sangue era derramado na base do altar. O sangue dos mártires clamam simbolicamente a Deus, assim como fez o sangue de Abel, que foi morto por seu irmão Caim. Foi o que eu comentei agora há pouco, lá em Gênesis capítulo 4, verso 10. Isso mesmo, meus queridos. Então, vocês lembram do santuário lá no Êxodo, que era morto o animal e era jogado um pouco do sangue embaixo do altar por amor a Cristo. Assim também as almas, elas foram mortas por amor a Cristo, né? Tudo isso já estava simbolizado aqui, Jesus previa tudo isso. Jesus é o dono do universo. Veja que nós lemos, e Jesus, ele sempre sabe todas as coisas. Vestes brancas. O que simbolizava essas vestes brancas? Eles estavam vestidos, né? Com essas vestes brancas. As vestiduras brancas simbolizam a dignidade que a justiça de Cristo lhes atribuiu. Embora tenham ganho a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco mais até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Isso mesmo, irmão Cid. Vocês veem aí que Jesus dará recompensa a cada um de nós. Seja bem-vindo aos Cides. E Cláudia? E Cláudia, a irmã Cláudia, esse casal abençoado. Então agora nós abriremos o 6º selo. Nossa, o que diz aí? Vi quando o cordeiro abriu o 6º selo e sobreveio um grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina e a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada pelo vento forte deixa cair os seus figos verdes. Olha só, Apocalipse 6, do 12 ao 13. Jesus falou, né? Ele fez essa predição. Ele disse, olha, logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Que perseguição era essa? Que tribulação era essa? Justamente a perseguição que teve na igreja. A igreja foi perseguida. E logo após essa perseguição terrível, aconteceu, né? Nós vamos ver agora que aconteceu exatamente o que Jesus disse. Antes de abrir-se o 7º selo, Jesus faz essa profecia e dedica todo o capítulo 7 para explicar-nos quem são os que serão salvos. E aí o João vai falar do selamento no capítulo 7. E vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fronte os servos do nosso Deus. Apocalipse 7, do 2 ao 3. Agora, a abertura do 7º selo. Quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por cerca de meia hora. Apocalipse 8, verso 1.
Olha só, então aqui o sétimo selo, ele começa aberto e foi falado que houve silêncio por cerca de meia hora. Olha só. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Então está explicado aí, né? Está explicado esse silêncio por volta de meia hora. Por que esse silêncio foi visto lá no céu? Porque Jesus virá com todos os anjos. Nós acabamos de ler, não foi que ele vir com todos os anjos? Lá em Mateus fala que ele virá com todos os anjos. Aí os anjos vêm, aí por isso que há o silêncio no céu. Isso, o sétimo selo está relatando a volta de Jesus. Vamos prosseguir aqui. Olha só como é lindo estudar o Apocalipse. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias para representar um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. Aqui vem relembrando aquele princípio de ano que a gente estudou lá no começo, na tabelinha, né? Que a gente viu que um dia vale um ano, né? Em profecia. Isso mesmo. Aí nós vamos ver aqui, ó, cada dia profético equivale ao quê? A um ano literal. Então nós vamos ver aqui essa tabelinha, olha só. Então, aqui nós vamos encontrar o tempo que Jesus vai levar para vir de lá do céu aqui para a terra, né? O tempo que ele vem resgatar os seus e levar. Então, aí, ó, 24 horas, nós vimos aqui em profecia que dará 12 meses, né? 12 horas, 6 meses, 6 horas, 3 meses, 2 horas, 1 mês, 1 hora, 2 semanas e meia hora, uma semana. Então, aquele período por volta de meia hora, Jesus ele vai gastar esse tempo de vir e voltar ao céu. Por isso que esse silêncio por volta de meia hora, não sabe se é meia hora completa, mas foi relatado aqui por volta de meia hora. Então, essa meia hora profética quer dizer uma semana. Você lembra agora, todos vocês viram aí essa volta que deram na lua, eles duraram 10 dias. E Jesus vem de muito mais longe e ele vai durar uma semana para vir e levar os resgatados para o céu. Você quer estar no meio desses resgatados? Amém. Você quer ir com Jesus lá para o céu? Jesus está te chamando. O grande dia da volta de Jesus está chegando. E você está se preparando, estudando o Apocalipse para saber. Então, o Apocalipse revela até o tempo que Jesus vai levar para vir e voltar. Jesus vem com todos os anjos e ele quer te levar, né? O grande dia se aproxima e eu e você devemos se aproximar. Você deve estar pensando aí, mas eu estou há tanto tempo na igreja, eu nunca vi falar essas coisas. Meu querido, eu pergunto a você, o que é que está acontecendo na sua igreja? Estão ensinando essas coisas? Alguém ensinou essas coisas a você na igreja? Se não ensinou, você percebe que as pessoas não se interessam em estudar a Bíblia. Estão fazendo o que na igreja? Muitas vezes só vão para a igreja. Passa 2 horas na igreja só cantando, em vez de cantar e estudar a Bíblia também. Mas Deus é tão bom que levou o Apocalipse através dessa live no conforto do seu lar. Olha que maravilha. Jorge está ouvindo essas maravilhas. Cláudia, Alcides, todos nós estamos ouvindo essas maravilhas. Que Jesus abençoe a mim e a você. Ele está voltando, meu irmão, minhas irmãs. Que Deus abençoe. Eu estou falando com muitos amigos meus aqui. Eu estou falando com alguns familiares meus que estão aqui. Vocês já, na sua igreja que vocês frequentam, vocês já ouviram falar essas maravilhas que está vendo aqui, sendo desvendado o Apocalipse, que o povo faz um medo às pessoas nas igrejas aí que o Apocalipse não se entende. Vocês estão vendo que o Apocalipse é de se entender, que Jesus é a principal peça do Apocalipse, é Jesus, mostrar Jesus. Ele é o Cordeiro, ele hoje é o Rei, é o Leão de Judá, porque ele foi Cordeiro, ele morreu por mim e por você.
e hoje Ele chama você para fazer essa viagem com Ele, para morar no céu com Ele. Você quer? Escreva aí se você quer. Enquanto isso, eu vou orar por você, para Deus te abençoar. E não esquece, amanhã, no mesmo horário, às 20 horas, você estará aqui conosco. Não esqueçam, tá? Eu vou lembrar vocês amanhã lá, tá? Deus abençoe. Vamos orar ao Senhor agora. Pai querido, em Tua presença, em nome de Jesus Cristo, eu quero Te agradecer porque aqui aprendemos, Senhor, esses períodos que passou a Tua igreja, Senhor. A igreja de Éfeso foi um período maravilhoso que o Senhor deixou esses apóstolos santos e guerreiros cheios do Espírito Santo, e foi uma igreja pura, mas depois Satanás foi tentando destruir a tua igreja, Senhor. Mas Tu não permitirá que Tua igreja vai cair. Tua igreja é firme porque o Senhor segura. Abençoa cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que aqui se encontram. Que eles possam, Senhor, se apegarem a Ti, para quando o Senhor voltar, todos nós sejamos prontos para Te servir. Eu Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, um abraço e até amanhã. Fiquem na paz de Jesus.